E aí, pessoal, você que fez a prova domingo, dia 16 de outubro, momento de conferir os comentários do gabarito de Direito Administrativo. Nosso já conhecido professor Igor Daltro vai comentar aqui com a gente. Vamos lá, professor? Vou ficar aqui do lado, tá bom? Tá, ok. Vou ficar aqui prestando atenção em tudo. Muito obrigado, Rodrigo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos à Legal Cultural Online. Nós vamos aqui agora corrigir, ainda que de maneira bem breve, comentar sobre o gabarito preliminar do concurso do TCM, que foi no último domingo, como o Rodrigo apontou. Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Já de antemão, existe uma questão em nossa disciplina que é passível de anulação, porque não constava do conteúdo programático. Nós vamos ver qual é. Ela versava sobre o tema desapropriação e não estava no edital. Mas vamos lá. Para não perdermos tempo, vamos à questão 45, a primeira delas, que diz assim: a reforma do Estado em 1998 culminou na emenda constitucional 19 e incluiu na Constituição da República as regras que são consequência direta do princípio da eficiência. Assim, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, o nosso gabarito nesse caso foi a alternativa B de bola, dando que todas estavam corretas, e realmente estão. Essa primeira fala do contrato de gestão, tá certo? Ela falou do contrato de gestão, ok, está lá no artigo 37, um dos seus parágrafos. Aqui fala sobre a estabilidade, de que o servidor estável poderá perder o seu cargo de acordo com processo administrativo ou ainda sentença judicial transitada julgada. Mais especificamente aqui falou do 41, parágrafo 1º, inciso 3, que é a possibilidade do servidor estável perder o seu cargo mediante avaliação periódica e desempenho nos termos de lei complementar. Lembrando que essa lei complementar nunca foi editada. E eu, como digo nas minhas turmas e minhas aulas, que esse dispositivo constitucional só serve para uma coisa: cair na sua prova. Porque não tem lei complementar regulamentando, então não há aplicação. É a famosa norma constitucional de eficácia limitada. E na terceira assertiva, 39, salvo engano, parágrafo 2º da Constituição, falando que a União, o Estado, o Distrito Federal manterão escolas de governo para formação e aperfeiçoamento de seus servidores. Então, como foi dito no nosso gabarito preliminar, sem maiores considerações, tudo correto, alternativa B de bola. Vamos à nossa próxima questão. Chegamos aqui, questão 46, que diz assim, ó: a autarquia, no direito administrativo brasileiro, indica um caso especial de descentralização por serviços. Trata-se de ente da administração indireta, que entre outras características. Nós temos aí a alternativa C como gabarito, absolutamente indiscutível também, em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, com a regra doutrinária e também as disposições em lei. As autarquias realizam atividades típicas de administração pública. Lembrando que a alternativa A está errada porque a autarquia possui personalidade jurídica de direito público, a B está errada porque ela adquire sua personalidade jurídica a partir da lei entrando em vigor, basta uma lei para que ela seja criada, e a alternativa D, dizendo que ela desempenha atividade econômica em sentido estrito. Não, as autarquias não desempenham atividade econômica em sentido estrito, na verdade, estão até proibidas de desempenhar atividade econômica. Chegamos então na nossa terceira questão, questão 47, que trata do tema de que a autoridade municipal fixou em linhas e os itinerários de ônibus da cidade, de modo a beneficiar determinada empresa que disputa concessão de serviço público, de transporte coletivo. Ou seja, na verdade aqui se fala de um ato praticado pelo município que estabeleceu um itinerário para determinadas linhas, buscando favorecer uma entidade que, por exemplo, participaria de uma licitação para a concessão do serviço público. Esse ato, então, foi praticado com o nosso chamado desvio de finalidade. Logo, se ele tem um desvio de finalidade, é o chamado abuso de poder, há uma ilegalidade nesse ato. E se há uma ilegalidade, o nosso gabarito é a alternativa A. Ele deve ser anulado por desvio de finalidade, também sem maiores discussões. A questão 48, um pouco mais extensa, doutrinária, nós não temos aí letra de lei para responder essa questão, mas também não é uma questão que salte aos nossos olhos qualquer tipo de maior dificuldade. A questão 48 fala a respeito da classificação do ato administrativo, quanto à formação de vontade podem ser. Nesse caso, meus amigos, cá entre nós, você não precisava nem saber o conceito das classificações
de maneira pormenorizada. Apenas precisava saber quais eram os critérios de classificação. Porque a alternativa A, ela diz pra gente, ó, atos individuais e gerais. Isso é quanto aos destinatários, e não quanto, como diz a questão, formação de vontade. B, fala de atos imperfeitos, fala de atos consumados, de atos pendentes, né? Enfim. Isso seria quanto à execuibilidade do ato. É uma classificação quanto à execuibilidade do ato. Mais uma vez chegamos aqui no individuais, já falamos e até mistura aqui individuais, imperfeitos, vários critérios que nós já repetimos na alternativa A, já mencionamos na alternativa A e B, não vale a pena repetir. D de dado, nosso gabarito, por quê? Quanto à formação de vontade, os atos podem ser simples, complexos ou ainda compostos. Esse foi o nosso gabarito, também isento de grandes discussões. Questão 49. Questão 49, que trata sobre o poder hierárquico, dizendo que da hierarquia decorrem os seguintes poderes, exceto. Nós então devemos marcar a alternativa errada. Gabarito B de bola. Questão 49, B de bola. Por quê? Ordenar o subordinado é algo que é inerente à hierarquia. Todos aqueles, você não precisa ser servidor público para saber disso. Se em algum momento você já possui um chefe na sua vida, você sabe que ele pode lhe dar ordens, ordenar o subordinado, fiscalizar as suas atividades e rever as suas decisões. Agora, o que ele não pode é condicionar e restringir o exercício de direito individual. O seu chefe, por exemplo, não pode dizer a você que para dirigir você precisa de uma carteira de motorista. Quem faz isso é o Estado. Isso é decorrência do poder de polícia. Aliás, isso aqui é um conceito bem tranquilo de poder de polícia. Logo, a alternativa B não está relacionado ao poder hierárquico, está relacionado ao poder de polícia, sendo o nosso gabarito por ser a incorreta. Vamos à questão 50. Questão 50, que teve como nosso gabarito D de dado, também muito tranquila. Dizia que em relação às licitações, trazia duas situações específicas. A primeira dizendo que o edital constitui lei interna da licitação, vinculando aos seus termos tanto a administração como os particulares. Então nós estamos aí diante do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Veja bem, aqui não é o princípio da legalidade, porque seguir a 8666, a Constituição, etc., seria o princípio da legalidade. Mas nesse caso estamos falando de seguir a chamada lei da licitação, não uma lei das licitações. O edital, ou o convite, como diz aqui a questão, ele é, na verdade, aquele instrumento convocatório que inicia a licitação e fixa algumas regras de acordo até mesmo com as liberdades conferidas pela lei. Então, primeiro, vinculação ao instrumento convocatório. E no segundo, nós temos o julgamento objetivo, princípio do julgamento objetivo, que diz que por esse princípio a administração está obrigada a se ater a um critério fixado no ato de convocação. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se a administração ela estabelece que um produto deve ter 1 ano de garantia e eu vou julgar de acordo com o menor preço, eu não posso, por exemplo, escolher o produto que tem 5 anos de garantia, mas ele é um pouco mais caro. Não, eu devo escolher aquele que atende o requisito de 1 ano de garantia e é o mais barato, porque o requisito era 1 ano de garantia, eu deveria julgar com o critério objetivo de menor preço, sendo então o nosso gabarito D de dado. Já a questão 51, ainda sobre o tema licitações, mais especificamente pregão, ela traz para a gente 3 assertivas corretas. Porque diz que, segundo o pregão, é vedado a exigência de garantia de proposta. Sim, é vedado a exigência de garantia de proposta. Tudo exposto lá na Lei 10.520, dê uma olhada. 2. Aquisição do edital pelos licitantes como condição para a participação no certame. Também é vedado. E também é vedado o pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes ao fornecimento do edital, no caso dos custos de reprodução. Basicamente, as cópias serão tiradas do edital a Xerox. Então, você será cobrado caso adquira o edital pelas cópias. Mas não é permitido, é vedado a exigência de aquisição do edital por parte dos licitantes como condição de participação, assim como garantia de proposta e, como já disse, aquisição do edital e pagamento de taxas. Então, 5.1, gabarito D de dado. Vamos à questão 52, mais uma também literal, letra de lei. A questão 52 trouxe para a gente como resposta a alternativa A. Apenas 1 e 2 estão corretas. 1 e 2,
Primeiro, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados mediante aprovação em concurso. Ótimo, todos vocês sabem disso. Se não soubessem, não estariam nem em sala de aula estudando para concurso. Sabem que adquiriram estabilidade com 3 anos. Ainda que o Estatuto fale 2, a Constituição foi modificada em 1998. O Estatuto estava de acordo com a Constituição em 88, mas quando ela é modificada em 98, todas as legislações infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição, acompanham. A questão 2 diz que, como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Também correto. Ué, mas e a 3? Por que isso está errado? Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em readaptação? Não. Ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço e não integral, como diz aqui. Então não é readaptação, é disponibilidade. E não é integral, é proporcional ao tempo de serviço até o seu aproveitamento. Logo, 52A, 1 e 2 corretas. Vamos à questão 53. Para o lado de cá. Questão 5.3. O nosso gabarito, mais uma vez assertivas, o nosso gabarito 1 e 3 corretas apenas. Dizendo que os proventos de aposentadoria e pensão por ocasião de concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor. Sim, ao se aposentar, você jamais receberá mais do que sua última remuneração na atividade, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Ok, sem maiores dificuldades. A assertiva 2 está errada, porque ela diz assim pra gente: os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência serão aposentados, calculados os seus proventos, a partir da formação de reserva individual cujo beneficiário recebe. Meus amigos, parando por aí. O regime de previdência hoje, ele é feito através do cálculo das suas contribuições e não de reservas individuais, não há nada nesse sentido. Então, de acordo com as contribuições ao longo da sua vida, é feito um cálculo e, obviamente, é fixado a partir desse cálculo os seus proventos de inatividade, seus proventos de aposentadoria. A assertiva 3 está absolutamente correta, porque diz que os servidores titulares e cargos efetivos de todos os entes da federação têm direito ao regime próprio de previdência em caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, chamado patronal, contribuição do ente patronal, dos servidores ativos e inativos e também dos pensionistas, observando os critérios de equilíbrio, tudo ok, está na Constituição. Lembrando que as disposições acerca de aposentadoria dos servidores estão anotadas no artigo 40 e os seus mais de 20 parágrafos. Então, 53, 1 e 3 corretas, gabarito C. Vamos a 54. 54, tranquila. Gabarito também C, falava sobre a aposentadoria compulsória, que ela se dá com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, mas basicamente versava sobre a emenda constitucional 88, que alterou o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, estabelecendo que a aposentadoria compulsória ocorre aos 70 anos ou 75, na forma de lei complementar. Gostaria de acrescentar que a lei complementar já foi editada, se eu não me engano, em 3 de dezembro do ano passado, de 2015, a lei complementar 152 dispôs sobre a aposentadoria compulsória, estabelecendo que hoje é aos 75 anos para todos os servidores. Então, questão 54, gabarito C de casa, vamos a 55. Única questão sobre estatuto, tema que também nós trabalhamos em sala de aula. Eu lecionei tanto direito administrativo como estatuto e é controle externo, inclusive. Nós trabalhamos aqui essa licença. Fala-se sobre as licenças que o servidor estável tem direito. Bom, trabalhamos isso com frequência, inclusive utilizei os termos populares. Vocês costumam se referir a essa licença como licença sem vencimentos, aquela que você tira uma licença, você goza de uma licença e não recebe. Mas o termo dela na lei é licença sem vencimento para tratar de interesses particulares. Então, questão 55, alternativa A, todas as outras estão erradas. Vamos à questão 56 agora, para o lado de cá. Questão interessante, questão sobre bens públicos e que tomou como corretas as alternativas 1 e 2 apenas. Os bens públicos de uso comum do povo, de uso especial, são inalienáveis. Ok, ótimo. Basicamente, praças,
praias, repartições públicas estão sendo utilizadas, são bens de uso comum e de uso especial, respectivamente. Não podem ser alienados. A 2 dizia que os bens são imprescritíveis, não sendo passíveis, portanto, de uso capião, tanto os móveis como os imóveis. Ok, certinho. A 3 estava errada, porque dizia que a impenhorabilidade não é mais suficiente para resguardar os bens públicos. Por essa razão é que o moderno processo de execução contra as pessoas jurídicas de direito público é idêntico aos processos para execução contra as pessoas jurídicas de direito privado. Não, o poder público paga as suas dívidas, tem os seus bens executados? Não, porque ele paga as suas dívidas de acordo com o regime de precatório previsto no artigo 100 da Constituição. Os bens públicos não são penhoráveis. Vamos à questão 57, né? Questão 57. Essa é a polêmica questão. Eu não vou nem ler, tá? O nosso gabarito, só para constar, foi a alternativa D, de que todas estão corretas. Então fica para sua leitura. Mas, posicionamento pessoal meu, isso aqui deve ser anulado, porque não constou do seu conteúdo programático o item desapropriação, tampouco o item intervenção do Estado na propriedade. A desapropriação é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade. Ele pode intervir na propriedade privada de duas maneiras, de maneira drástica e de maneira branda. De maneira branda, o Estado pode promover tombamento, servidões, requisição, limitação. De maneira drástica, o Estado não impõe simplesmente uma limitação à sua propriedade, uma restrição, mas, na verdade, adquire a sua propriedade. É desapropriação. Não constava do edital nenhum dos seguintes termos: intervenção do Estado na propriedade, intervenção drástica do Estado na propriedade, intervenção supressiva do Estado na propriedade, tampouco desapropriação. A meu ver, isso não pode, por exemplo, ser enquadrado dentro de bens públicos. Nenhum manual de direito administrativo aborda o tema da desapropriação dentro do capítulo de bens públicos. Eles possuem capítulos separados, capítulos individuais. Então, a meu ver, questão 57, passível de recurso. Lembrando, faço recurso com as suas palavras, recursos repetidos são ignorados pela banca examinadora. Questão 58 agora, para o lado de cá. Questão 58 tomou como corretas as assertivas 1 e 2, falando de responsabilidade civil do Estado, dizendo que no caso do agente a responsabilidade é subjetiva, caso o age dolo ou culpa no direito de regresso, ok? Dizendo ainda também que as pessoas jurídicas privadas podem ser responsabilizadas objetivamente, se forem prestadores de serviços públicos. Os dois, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E a 3, errada, questão doutrinária. A teoria do risco administrativo não foi adotada? Ela foi adotada, ela é a base para a responsabilidade objetiva do Estado. Então, 1 e 2, corretas. Vamos à questão 59, ainda sobre responsabilidade civil. 59, o gabarito foi apenas a 2 como correta, porque a primeira dizia que a culpa do agente público é de natureza objetiva. Bom, se falou em culpa, é subjetiva, porque a responsabilidade subjetiva é aquela que necessita de comprovação de dolo ou culpa. Se não há culpa a ser analisada, a responsabilidade seria objetiva. Então, 1 correta e a 2 está correta, porque estabelece que o Estado deixa de fazer o serviço por não tê-lo disponível à sociedade ou por tê-lo deficiente. Nesse caso, sua responsabilidade é subjetiva. A chamada omissão genérica. Trabalhamos bastante isso em sala de aula, em nossas abordagens. Tá certo? Omissão genérica. No caso da omissão genérica, responsabilidade subjetiva. No caso da omissão específica, por exemplo, o caso mais famoso, suicídio do detento no estabelecimento prisional. Responsabilidade objetiva do Estado por ser omissão específica. Vamos à questão 60. Estamos acabando. Isso aqui é uma questão que, tranquilamente, controle externo, né? Controle externo. Caiu no administrativo como controle da administração pública, mas na verdade é controle externo. A questão 60 teve como gabarito C, de que as duas estão corretas, determinando que compete ao TCM apreciar, não julgar, as contas do chefe do executivo. Ele só emite um parecer prévio dentro de 60 dias, e levando em consideração o regimento interno do TCM aqui no Rio de Janeiro, 60 dias úteis. O 2, quando o administrado se sente lesado por ato administrativo, ele pode utilizar dos recursos administrativos como meio para que o poder público reexamine o ato. Assim, nós estaremos falando, por exemplo, como diz aqui a questão, do recurso hierárquico próprio e impróprio.
Recurso hierárquico próprio para as autoridades imediatamente superiores. E impróprio é que, mesmo não havendo hierarquia, existe competência julgadora para uma outra autoridade que não é hierarquicamente superior àquela que tomou a decisão. Então, duas corretas, 1 e 2, gabarito C de casa. Vamos à nossa penúltima questão, 61. Pro lado de cá. Questão 61, falando ainda sobre os mecanismos de controle da administração pública. E teve como gabarito também a alternativa C, as duas estão corretas. Sobre os mecanismos de controle, tendo como objetivo fundamental o respeito aos direitos subjetivos do administrado, ok, respeitando a Constituição, e o fundamento do controle exercido pela administração sobre seus atos reside no poder-dever de autotutela, tá certo? Esse poder é exercido normalmente por órgãos superiores em relação aos inferiores. Súmula 473 do STF, de onde é extraído implicitamente o princípio da autotutela. Nossa última questão, uma questão de processo administrativo, letra de lei. Questão 62, a Lei Municipal 133, tendo como gabarito apenas a alternativa 2 como correta. Estabelecendo que a espécie do ato, sigla do órgão expedidor, numeração em ordem crescente, ininterrupta, sem renovação anual. Aquela matéria, de certa maneira, insuportável. Aquela coisa que ninguém queria ter estudado, mas caiu letra de lei. Isso está na Lei de Processo Administrativo do município 133, que teve aqueles decretos, aquelas regulamentações. Tá certo, meus amigos? Então, em linhas gerais, em suma, eu não vejo grandes possibilidades aqui de recursos em relação às questões administrativas, exceto uma questão de desapropriação. Não gostava do conteúdo programático, por favor, recorram. Foi a questão 57 e eu gostei daquela informação, daquela dica de escrever o recurso com as próprias palavras. Sim, isso é importante. Isso é muito importante. Muito importante. Claro, e até você que está estudando tem capacidade total de redigir o seu recurso, né? Então você que está estudando no dia a dia sabe muito bem fazer isso, essa dica é importante. Aí os comentários do direito administrativo. Tirando isso, foi tranquilo, né? Relativamente nada muito. Sinceramente, acho que essa última questão aqui é uma questão enjoada, digamos assim. Questão que nenhum aluno sabia tinindo esse conteúdo, porque você dá uma ênfase a muitos outros temas. Isso aqui é específico só do município do Rio de Janeiro, é algo que não se estuda com frequência, e foi letra de lei, era uma lei bem extensa. E última questão, tá testando, né? Quem tem paciência, quem tem tranquilidade, tá com a cabeça fresca no fim da questão que elimina, questão que elimina. Obrigado, Igor. Nada, valeu. Rodrigo, obrigado. Pessoal, então tá aí, direito administrativo, comentado aqui o gabarito da prova do TCM no site da Degrau Cultural. Tchau, tchau, pessoal.